Voltando hoje com mais um tema sobre a Microsoft Office, hoje em específico sobre o Excel, e o tema será concatenação, como vocês podem ver aqui. Então, vamos aprender como concatenar no Excel. E o que é, afinal, concatenação? É uma palavra assim um pouco estranha, né? Então, é concatenar, juntar. Concatenar é simplesmente juntar. Podemos juntar textos, números, datas, etc., o que quisermos. Então, juntamos o texto que está numa célula com o texto que está noutra célula, ou números e etc., como mencionei anteriormente. Antes de começar, então, esse tutorial, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né, se ainda não for inscrito, e deixar seu like também. O algoritmo do YouTube, como vocês sabem, mostra nossos vídeos para mais pessoas quando há uma interação e então mais pessoas poderão ver os nossos vídeos, os nossos tutoriais, então podemos ajudar mais pessoas. Então deixa aí seu like e manda para os amigos também, se vocês acharem o tema interessante, claro. Então vamos ver aqui algumas maneiras de fazer essa concatenação ou de fazer a união. Existe duas maneiras, que é usar a função concatenar, e existe um outro meio de concatenar, que é usando um símbolo que nós temos, né? Que isso nós também usamos em tipos de programação orientada a objeto, como C#, Java, JavaScript, também HTML, que nós já temos uma playlist aqui no canal. E vou deixar nos cards durante o vídeo algumas outras aulas que podem interessar a vocês, tanto do Excel como outras playlists. Então, vamos começar aqui utilizando a função da concatenação. E como o próprio nome diz, a função chama-se mesmo concatenar. Vocês já sabem como usar a função. Se for aqui nesse símbolo do fx de function, vocês vão conseguir inserir. Para inserir o function é só simplesmente no guia ver e inserir, colocar ela visível, pode também tirar, e ali você pode ir lá e fazer isso. Quem gostar de fazer como eu manualmente, é só colocar o símbolo no teclado de like, né, de igual, peço desculpa, e nesse caso escrever mesmo o nome da função, que nesse caso é concat, de concatenar. E aí, para terminar de escrever, você pode clicar no tab ou escrever a palavra incompleto. Se clicar no tab, ele vai terminar de escrever e já colocar o parênteses, né? E aqui, como vocês podem ver, ele próprio diz o que é que nós temos que fazer. Ou seja, inserir o texto 1, o texto 2 e assim sucessivamente dividido por ponto e vírgula, quantos textos quisermos concatenar. Se quisermos concatenar vários textos, em células diferentes, podemos concatenar quantos quisermos. Eu coloquei aqui só 2 células, mas suponha que tivesse o nome Ana numa célula, Paula noutra célula, Dá noutra célula e Silva noutra célula. Nós vamos fazer de igual forma, dividir por ponto e vírgula e fazer então isso. Fica até o final do vídeo porque eu vou explicar outra maneira de fazer a concatenação como eu expliquei, não só com a função concatenar, mas também de outra maneira, e vou mostrar a parte do número para quem quiser, porque número, datas e texto é a mesma coisa. Então, quem não quiser ficar até o final do vídeo, pelo menos dê uma sequência até eu explicar a outra forma além da função. Então, após escrever igual concatenar, nós vamos clicar na primeira célula que queremos concatenar e, como eu mencionei, dividir por ponto e vírgula e clicar então na outra. Quando fechar os parênteses e clicar no Enter, vocês vão ver que aqui já está. Só que vocês podem verificar que se eu, assim, trouxer a célula para baixo para fazer as demais, que aqui vocês vão ver que tem várias nesse caso, né? Descendo até a última, você vai ver que aqui, olha, o Paula Dá ficou junto, Pedro Monteiro ficou junto, Margarida Figueiredo, etc., estão todos juntos. E por quê? Porque aqui no nosso sobrenome não tem nenhum espaço. O primeiro ficou assim porque aqui eu fiz com um espaço para demonstração. Os outros não tem espaço. Então, ou você chega aqui e dá um espaço antes do Dá ou após o Paula, fazendo assim, que nesse caso aqui eu vou fazer após o segundo nome, e aí você vai ver que aqui já mudou e aqui também. Ou simplesmente você vai ter que fazer uma concatenação do espaço. E para isso eu vou passar para a folha seguinte e vou mostrar.
Nesse caso aqui, você vai colocar da mesma forma o concat de concatenar. E aqui, quando você colocar o primeiro nome e, nesse caso, colocar o ponto e vírgula, aqui você vai fazer uma concatenação, que é a outra maneira de nós fazermos a concatenação do nome. E antes de explicar essa parte, eu vou só explicar que você faz, então, essa concatenação com esse símbolo, que é esse daqui. Você usa esse símbolo para fazer concatenação. Então, chega aqui, você coloca a célula B, que é a coluna B, a célula na linha 6, então é a célula B6, coluna B, linha 6. E aqui você vai simplesmente fazer a concatenação. Vai, nesse caso, colocar o símbolo e vai dizer o que você quer concatenar aqui dentro desse símbolo, que é um espaço. Então, vamos colocar o símbolo de concatenação, vamos colocar as aspas, que é assim que nós utilizamos para concatenar alguma coisa, seja um espaço, seja um ponto, uma vírgula, etc. Vamos usar novamente o símbolo de concatenação e vamos colocar então que é a célula C6. E agora, a gente dá o Enter e ali ele já tem um espaço. Assim, quando nós passarmos para as linhas seguintes, vocês vão ver que eles estão todos com espaço. Então, essa é a outra forma de concatenar. Para fazer isso, então, como se fosse na parte anterior, a única coisa que a gente tem que fazer é concatenar. E aqui a gente vai utilizar, então, a célula B6. Vamos fazer, então, a concatenação, porque no anterior nós utilizamos mesmo o símbolo de concatenação. A gente simplesmente vai dar o espaço e vamos, então, colocar a célula C6. Então, nós temos aqui, faltou aqui o símbolo de concatenar, então ele reclamou. Obviamente que quando alguma coisa falta, ele reclama. Então, vocês podem ver que o espaço já está ali, que eu coloquei. Nós aqui na primeira célula não usamos a parte de concatenar, a gente simplesmente chegou na célula e deu esse espaço aqui. Na segunda, nós utilizamos a outra forma de concatenação que eu falei, que é usando o símbolo, ou seja, esse é o símbolo de concatenação que nós usamos nas linguagens de programações, como eu mencionei. E a terceira forma, que seria, nesse caso, usar na mesma a função concatenar e utilizar a segunda forma que eu expliquei para concatenar, para fazer essa concatenação. E agora aqui na folha 6, o que eu tenho é só explicando uma forma sobre data, como você pode verificar aqui. Então, a gente pode chegar aqui e concatenar das duas formas. Ou a gente escreve um igual, só um minuto, deixa eu tirar ele daqui, que ele estava na outra célula. A gente escreve aqui um igual e a gente vai fazer, então, nós vamos fazer concatenar e vamos dizer, então, que a célula, nesse caso, não é a B6, mas é a B7, que nós já fizemos a B6 ali em cima, e vamos dizer, então, que a gente quer concatenar ela. Vamos especificar como é que a gente quer concatenar, vamos utilizar o sinal de concatenação, e aqui dentro das aspas nós vamos dizer como que a gente quer fazer essa separação. Vocês podem ver que tem ali uma barra. Há pessoas que podem colocar assim um traço, então existem diversas formas, depende do país. Então aqui eu vou dizer que eu quero concatenar a C7 juntamente com ela, da mesma forma que eu esqueci no anterior, que eu esqueci aqui de colocar o símbolo de concatenação, eu esqueci da mesma maneira aqui, vou colocar aqui e vou fechar o sinal. Então, também não coloquei aqui as aspas. E agora sim, eu posso dar o Enter. Então, aqui, como vocês podem ver, foi a mesma forma que eu tinha feito anteriormente, que eu fiz aqui. A diferença é que aqui eu usei o símbolo e a função. E aqui eu usei simplesmente só o símbolo, eu não usei a função concatenar. E agora, imagina que você está num país que usa, em vez de usar o mês e ano, usa o ano primeiro. Então, é simplesmente chegar aqui e colocar a célula primeira C, nesse caso a 8, e vamos concatenar ela com a anterior.
Nesse caso, nós podemos fazer com ponto se quiser. Isso é só para exemplificar. E aqui eu uso novamente o símbolo de concatenação. E eu vou fazer agora a B8. E agora vocês vão ver que está o ano antes do mês. Então, tem essas várias maneiras de fazer a concatenação. Então, aqui, você simplesmente usa o símbolo que você quer utilizar ali dentro, seja com a função ou simplesmente o símbolo de concatenação. E você pode unir, então, as células. Isso nós já utilizamos aqui para a parte dos textos, né? Só os nomes. Aqui tem mês, que está em texto, e o ano, que está em números. Isso, se vocês quiserem simplesmente concatenar. Agora, aqui na folha 5, nós podemos concatenar os números e ainda somar eles. Como vocês podem ver aqui, imagina que comprou uma calça que custou 33 e uma blusinha que custou 22. Então, faz a concatenação desses dois números e, no final, coloca igual e soma o valor desses dois números. E isso tudo porque imagina que existe um Excel com vários nomes. Em vez de estar a fazer um por um, simplesmente chega, faz dessa forma e tá ali tudo para não ter que ficar fazendo manualmente. Suponha que vocês receberam um Excel sem o espaço. Então, se tá sem o espaço, vocês usam dessa maneira a concatenação. Se vocês receberam com o espaço, vocês já podem usar assim, porque já tá o espaço no Excel. Então, depende de como que você recebeu a folha. Então, aqui, o que nós vamos fazer vamos utilizar a função concatenar. Isso pode ser com ou sem a função concatenar. E nós temos aqui a célula B, nesse caso já é a 7. E a gente vai usar o símbolo de concatenação, né? E vamos, então, dizer que aqui nós queremos concatenar ele com o sinal de mais, que é para dizer que a célula da coluna B com a C é igual X valor. Então, nós colocamos aqui o mais, espaço novamente, ou seja, eu estou concatenando aqui o sinal de mais e espaço. E agora, novamente, o símbolo para concatenar. E nesse caso, eu vou dizer que eu quero concatenar C7, porque nós estamos na linha 7, correto? E aqui, nós já fizemos a concatenação dos dois. Eu não vou dar espaço e vou dizer que quero igualar, né, o valor que vamos fazer a seguir. Aí, sim, vamos fazer um espaço e vamos fazer a parte da concatenação outra vez. E aqui nós vamos fazer a soma. Então, vamos usar a função soma. E aí, nós vamos dizer, então, que nós queremos o B7 e ponto e vírgula, como vocês já sabem como é que é a função de somar. Se não sabe, vou deixar no card, como eu mencionei anteriormente. E aqui nós vamos concatenar ele com a célula C7. E é simplesmente isso que nós fazemos. Fechamos o primeiro parágrafo da função soma, fechamos o segundo que está antes, quando colocamos o soma, e fechamos, então, a de concatenar. E aqui faltou a parte de concatenar depois do C7. E agora, nós fizemos, então, a concatenação da célula B com a C, e nós dizemos qual é o valor que ela ficou no final, ou seja, a soma desses dados. Então, aí vocês simplesmente arrastam e já está. E lembrando que se for um Excel com muitos valores, isso é uma coisa muito prática de fazer, porque não teria lógica você estar escrevendo 65 mais 21 é igual e fazer as contas de cabeça. Então, o Excel veio para facilitar a nossa vida, e é isso, a forma que eu queria mostrar para vocês aqui, como concatenar textos que são strings ou números, datas, tudo que quiser concatenar no Excel, tanto pode usar o símbolo como pode usar a função de concatenar. Espero que tenha gostado da aula e se chegou até aqui no final do vídeo e gostou, mande também para os amigos, assim você está apoiando o canal, pessoas que você acha que isso pode ser de utilidade, por mais que uma pessoa não tenha muita habilidade do Excel, tem a playlist aqui do Excel desde o básico,
Então, a pessoa pode começar aqui desde o básico e se tiver dúvidas, deixa no comentário, porque eu vou fazer outros vídeos mais básicos, se for o caso, se necessário. Então, deixa seu comentário, o que você ainda não sabe, o que você gostaria de ver mais nessa playlist ou noutras do canal. Então, deixa sempre o seu comentário, porque assim está apoiando também o canal, está ajudando, né, a proporcionar que mais conteúdos venham, que esteja de acordo com os gostos das pessoas que estão aqui aprendendo informática básica e avançada também, né, desde o básico a nível da Microsoft Office, também tem outras playlists aí básico falando sobre o sistema operativo, etc. E cada vez mais irei postando mais vídeos a nível básico também. Então deixa seu comentário e manda também para outras pessoas para apoiar o nosso canal. Agradeço por ter ficado até aqui e nos vemos então no próximo tutorial sobre o Excel e noutros de outras playlists. Muito obrigado e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.